Olá, amados de Deus, que alegria estar de novo em contato com você através desse programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é sempre o mesmo, anunciar o Evangelho de Deus, do Deus que se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E você pode ser um parceiro nosso, um aliado nosso. Vão aparecer aí os links na TV, acesse o nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1, e no Facebook, facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com a sua divulgação, com a sua participação, com as suas orações, com a sua colaboração para que esse programa ele se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Nós vamos ter agora uma paradinha e voltamos logo para a gente entrar aqui nos nossos comentários do dia de hoje. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre gente exibida. A palavra de Deus nos diz em Samuel, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso foi Deus falando com o profeta Samuel a respeito dos filhos de Jessé, que tinham uma turma muito bonita, formosa, e Deus tinha os olhos postos em Davi, que não era nenhuma artista, nenhum galã. E Deus está dizendo, olha, não olhe como as pessoas veem o que é externo, mas eu olho o coração. Há uma necessidade muito grande de visibilidade pública, e esta necessidade das tentações da carne é a mais severa, no sentido de ofuscar a manifestação de Cristo em nós. O Filho de Deus, ele pode ser usado por Deus, mas ele precisa, de um modo legítimo, sair do foco dos holofotes. Eu sinto coceira nos ouvidos por elogios, por apreciação, por reconhecimento. Nós temos essa dificuldade muito grande com as coisas que as pessoas nos avaliam. Nós podemos ser realmente instrumentos da graça de Deus. O que nós não podemos ser, de fato, é ilustres.
ou simplesmente pessoas iluminadas, pessoas que estão sendo reconhecidas. Isto é catastrófico para a vida de qualquer pessoa. Até que iluminados nós podemos ser, quando essa iluminação for da palavra de Deus, mas ilustres, nunca. Os filhos de Deus precisam ficar face a face com a face do Pai. Mas não precisam ficar se exibindo aí no Face, se tornando personagens importantes para serem reconhecidos. Os filhos de Deus devem ser pessoas, sim, do book, gente do livro da vida, do livro da verdade, todavia sem ficar se expondo aí no Facebook. Com toda certeza nós podemos usar o Facebook para a nossa comunicação, contudo precisamos nos ocultar e sair de cena. Há muito perigo quando você fica se relacionando com a máquina. Muitos se perdem quando se exibem. Eu tenho um amigo que é policial e ele uma vez me disse que a Receita Federal chega a muita gente pelas suas postagens. Ele vai fazer um passeio aí nas Bahamas, e lá aluga lá uma lanchona, e aí depois a Receita Federal vem e de onde é que você achou esse dinheiro para fazer essas coisas? As passarelas, elas têm sido mais perigosas para os pregadores, para os crentes, os pregadores do Evangelho, do que se imagina. Muitos gostam de se promover, de fazer destaque do que estão fazendo. E na verdade, isto é uma espécie de pisada na bola. É um amigo que teve um tombo na cama, ele me disse: eu não caí quando adulterei. Eu adulterei quando aceitei que eu era o tal, que eu era o top. Foi aí que Satanás me pegou. Foi o palco que me derrubou, não foi a cama. A cama foi apenas um detalhe. O cara na crista da onda, ele tem muita necessidade de se exibir e tenta se projetar até surfando nas areias do deserto. Ele quer ser reconhecido, ele quer estar no top. É bom a gente observar, ser notável é um risco notório na vida de todos os mensageiros de Deus que se envolvem na pregação do Evangelho. Deixa eu dizer isso, o risco é grande quando você quer ser reconhecido, quer ser apreciado, quer ser observado. Não há pregador que não se fascine com a sua sombra vista do púlpito, pois a imagem dele ela acaba se confundindo com a mensagem. Ele acha que a mensagem é tão importante quanto a sua imagem. Mas o de que todos carecem, na verdade, é sair do palco, é sair de cena. O pregador precisa ser pregado na cruz para não ser tentado a pregar-se a si mesmo, a falar de si como se ele fosse a mensagem. A mensagem que nós temos que pregar é Cristo. Um pregador distinto ou famoso é alguém que se encontra em grande perigo. Nós não podemos achar que
somos importantes. Muitos e muitos têm sido esfacelados pela sua celebridade. Alguém me sussurrou um dia: seja um fidalgo, mas não seja snob. Seja um fidalgo, mas não seja snob. Eu parei e fui examinar a etimologia dessas palavras. Fidalgo é um filho de alguém. Ele tem uma origem. Filho de algo. Você tem alguém que está por trás de você. Agora, snob é gente sem nobreza, sem qualquer traço de nobreza, mas banca sua excelência, cheio de pseudo-nobreza, cheio de aparente nobreza. Ser um fidalgo no reino de Deus significa ser filho de alguém, ser filho de Deus, ser filho do Altíssimo. Ele tem na genética a genética do alto. Mas o snob é uma gentalha caída tentando escalar um trono, querendo chegar no píncaro da glória. O Filho de Deus é Sua Alteza, mas Sua Alteza o dependente. Eu costumo assinar no meu blog que eu sou um mendigo da graça. Sua Alteza o mendigo, Sua Alteza o que depende. O snob carece da aprovação dos outros para ser aceito. Ele vive do que os outros dizem a seu respeito. E ninguém pode ser o que não é. Se somos fidalgos, somos filhos de Abba, somos filhos de Deus. Somos. Não precisamos esnobar isto. Neste caso, nós fomos regenerados pelo Espírito Santo. Fomos feitos filhos de Deus pela graça. Fomos regenerados e tornados membros da família de Deus. Agora, se somos snobs, somos uma caricatura, nada mais. Não somos de fato, a realidade espiritual não é esta. É pura aparência. É gente fake, que não merece crédito. É gente que tem apenas alguma coisa para demonstrar, mas não é. Há um pregador americano do século passado, chamado Vance Havner, ele costumava dizer que a popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. Porque a pessoa quer estar ali na proa, quer ser reconhecido, quer ser aplaudido, e isto acaba empobrecendo a realidade da vida espiritual. A perseguição é consequência da verdade. A popularidade é consequência da política. O sujeito fica querendo se exibir. Ao buscarmos ser notados pelo auditório, ao invés de ser usados por Deus, já perdemos a credencial de ser ministros de Cristo, de ser profetas de Deus. Deixamos a glória de Deus para viver no glamour, e isto é adoecedor. Como profetas de Cristo, nós temos que pregar a verdade de Cristo com amor, com firmeza, mas não querendo entrar nesta parte glamurosa do reconhecimento. Jesus mostrou como devemos fazer as coisas. Eu vou dar uma paradinha aqui e já já a gente vai voltar para
conversar um pouquinho sobre esse ponto. Jesus, ele mostrou como devemos, por exemplo, dar esmolas, orar, jejuar, sempre de modo muito discreto, sem propaganda, sem alardear. Nós devemos fazer tudo isso de modo absolutamente anônimo, sem a necessidade de projeção. Ele disse em Mateus, no capítulo 6, nós vamos usar aqui uma versão que é a nova versão transformadora, quando ele diz: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Preste atenção. Quando você estiver orando, quando você for orar, Jesus disse, vá para o seu quarto, feche a porta. Por que isto? Porque esse assunto é um assunto entre você e Deus. Não é um assunto para você exibir que você é uma pessoa que ora, que é muito piedosa. Essas coisas não se demonstram, se vive. Uma ocasião, uma senhora me procurou, ela tinha uma voz assim muito espiritual. Tem umas pessoas que têm uma voz assim, que demonstra que são fora de série. E ela dizia que ela era uma mulher de oração e que era uma pessoa de muita oração. Olha, as coisas são interessantes. Orar sem cessar é o que a palavra de Deus manda. E ela dizia que eu sou de muita oração. Quando é que é muito sem cessar? Não sei. Mas ela mostrou o joelho que era calejado. Aí eu pedi que ela me mostrasse a língua. Porque às vezes aqui os médicos mandam você botar a língua para fora para ver como é que está, se está muito branca e tal. E ela disse, mas por que o senhor quer que eu ponha a minha língua para fora? Eu disse, para ver o tamanho. Porque Jesus disse que quando você orasse, era para você ficar quieta. E você está contando que você é uma pessoa de muita oração. Se é de muita oração, Deus sabe, não precisa contar para ninguém. Isso aí é uma necessidade que da personalidade dessa pessoa de se exibir, de tentar mostrar uma coisa que de fato pode até ser que seja, mas não precisa. Ele diz, fecha a porta, fale a teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Não é uma coisa que é para você sair contando para meia dúzia de gente ou para qualquer pessoa. É para você manter isto na sua vida com Deus.
Em Mateus também, capítulo 6, 3 e 4, Jesus diz assim: quando vocês forem ajudar alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dê a sua ajuda em secreto, e seu pai que vê e observa em secreto, o seu pai vai recompensar. Olha só, tem gente que sai colocando aí no Facebook que deu isso, que fez aquilo, para chamar atenção. Quer mostrar que é uma pessoa benevolente, que é uma pessoa dadivosa, quer relatório. Nas igrejas existem até aqueles que fazem o cheque e querem que o cheque fique lá nominado para mostrar. Ele diz: não, quando você fizer as suas contribuições, os seus óbolos, as suas doações, a sua benevolência, você faça sim, mas faça diante de Deus, não seja exibido, não tente fazer uma coisa para ganhar pontos, porque Deus não contabiliza esses pontos. Isso é coisa que a gente faz sem necessidade de ser reconhecido. É preciso ganhar a dimensão de que fomos crucificados com Cristo, que Cristo é a nossa vida, que nós não vivemos para dar satisfações às pessoas, nós vivemos para a glória de Deus. Tanto nas ofertas, quanto no jejum. Jesus também falou: quando você for jejuar, não fique aí fazendo uma cara de Maria Madalena arrependida, como se seu jejum fosse uma forma de coação para Deus. Não, quando você for jejuar, passe um óleo no rosto, era na época, se maqueie, faça uma coisa qualquer, mas não fique aí se exibindo, não demonstre isto. É isto que eu vejo que a vida cristã representa. O espírito da cruz, ele tem como ênfase nos tirar o brilho pessoal e deixar a glória para o Senhor. Nós temos que viver para Ele, dele, por Ele e para Ele. Ninguém deve, por exemplo, subir um púlpito cristão se estiver mais atento ao seu brilho pessoal do que à luz que irradia do crucificado. Nós não devemos procurar ser reconhecidos, mas procurar viver de uma maneira que o Senhor seja visto. Eu preciso de todo cuidado na minha vida para não dar ênfase a mim. Eu sou um instrumento, eu sou um cano. Nós precisamos ter cuidado com as lantejoulas. Elas se despregam, elas se descoram. Todos nós, como cristãos, precisamos do brilho de Cristo. Que brilhe a luz de Cristo em nós, refletindo em nosso ser e nunca nos exibindo a nossa performance. Nós precisamos desta realidade espiritual. Quando nós estamos falando aqui sobre gente exibida, é que muitas vezes nós gastamos muito tempo na nossa vida tentando dar notoriedade ao nosso papel, aquilo que nós fazemos, e não em transmitir a realidade espiritual que é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não procurava a glória dos homens, mas sim a glória de Deus. Não estava ali tentando o reconhecimento das pessoas, mas que elas ganhassem a dimensão do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de que Jesus Cristo entrou aqui na terra para salvar o homem da teomania,
que é teomania? É a mania do homem querer ser Deus. Teo é Deus, Theos é Deus. Mania é uma doença, é uma loucura que existe no homem. Ele quer ser grande, ele quer ser importante, ele quer ser notável. E Jesus veio, ele nasceu onde? Ele nasceu numa cidadezinha inexpressiva, de uma família humilde, e ele veio com uma finalidade de morrer a nossa morte. Morrer para quê? Morrer para a nossa egolatria, porque o ser humano é muito ególatra, ele se coloca no pedestal como se fosse ele o detentor da glória. E aquela morte na cruz é uma morte compartilhada. Jesus morreu para me levar a morrer e ressuscitou para me dar uma nova vida. O cristianismo não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. O problema é que muitas pessoas querem fazer aquela coisa em seus passos que faria Jesus. Como é que você vai viver o cristianismo com a sua própria capacidade? Não somos nós que vivemos. Nós precisamos ganhar a revelação da nossa morte juntamente com Cristo, para que Cristo venha a ser a nossa vida. Paulo vai dizendo assim, porque eu, mediante a lei, morri para a lei. Porque a lei exige que eu seja uma coisa que eu não consigo ser. Ela simplesmente mostra que eu não devo fazer aquilo, mas eu não tenho capacidade. Então eu morri para a lei a fim de viver para Deus. E ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É isto que caracteriza a realidade espiritual do cristão. Eu preciso de todo cuidado com esta tentação de querer viver a vida cristã. O que eu preciso, o que você precisa, é da revelação do Espírito Santo de que a morte de Jesus Cristo tinha a ver com a nossa morte, a morte do nosso egoísmo, da nossa egolatria, dessa mania de querer ser o que nós não somos, para ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, filhos. E filho é alguém que encontra descanso na aceitação incondicional do amor do seu pai. A pergunta que a gente pode fazer, você se reconhece amado ou você vive desempenhando-se ou desempenhando para tentar encontrar uma espécie de lugar no pódio, algum lugar na família, como se você precisasse realizar alguma coisa para você ser aceito. Uma vez uma pessoa procurou Jesus e ele disse assim, que farei, bom mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus disse, olha, o problema aqui não é um problema de herança, é um problema de ser. Ele mostrou os mandamentos, que o camarada disse que fazia tudo, mas mesmo assim, fazendo tudo, ele não estava habilitado. Porque Jesus disse assim, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Mas ele era prisioneiro da posse, ele estava agarrado. E eu quero fazer essa pergunta, você reconhece que você é amado por Deus ou você está buscando ser amado por algum desempenho de sua parte? Que Deus dê a você e a mim a graça de conhecer o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, para que nós sejamos de fato libertos de toda a tirania de querer ser o que não somos para ser aquilo que Deus
fez de nós. Nós queremos de coração para coração esperar por você no próximo programa, onde nós vamos tratar de algo relacionado ao Evangelho da Graça. Até lá!